Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que estejam gostando da aula, tá? Hoje nós iremos trabalhar a nossa segunda aula, onde eu vou estar falando um pouco das cores nas artes, tá? Nas cores nas artes visuais. Antes eu vou estar mostrando para vocês aqui, que eu terminei o círculo cromático lá, ele já tá sequinho. Então temos as cores quentes, as cores frias, cores primárias, secundárias e terciárias. Então ele ficou bem legal, fiz o contorninho nele e tudo. E agora ele já tá prontinho para uso. Que é uma referência que a gente sempre vai estar utilizando. Então, nessa aula, a gente vai estar trabalhando as cores nas artes visuais e vou falar um pouquinho de cor luz e cores pigmento. Eu vou dar essa introdução para vocês, uma explicação simples e rápida para que vocês possam entender essa diferença. Vocês já ouviram falar em cor luz? Alguém já ouviu falar em cor luz? Bom, a cor luz, ela é basicamente aquela que a gente vê através dos raios luminosos. É aquela que, por exemplo, tem no arco-íris, tá? Sabe quando chove, depois faz um solzinho, aparece o arco-íris? Aquilo é uma cor luz que vem do sol. E os efeitos, então, luminosos, eles são constituídos das radiações eletromagnéticas. Querido, né? Nome bonito. Radiações eletromagnéticas. Mas isso acontece porque eles vão provocar a sensação que a gente chama de cor, né? Fala, olha que bonitas as cores do arco-íris, né? O azul, o roxinho, o rosa, né? Então a gente fala, ai, que bonito. E a cor pigmento é aquela que vem da natureza. Mas assim, então, o que a gente pode dizer da cor luz? Vocês já falei do arco-íris, né? E aonde mais a gente pode encontrar a cor luz? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Tá vendo o CDzinho? Essa luminosidade aqui, ó, que vai aparecendo nele, ó, então a gente vai movimentando. Aí tem um rosa, um verde, um pouquinho de amarelo, ó. Conforme eu vou mexendo, ele vai transmitindo, tá mudando. Isso a gente chama de cor luz. A cor luz é encontrada também nos monitores, no celular, na TV. E leva também um outro nome, que a gente chama de sistema RGB. O que é o sistema RGB? Então, o sistema RGB, que é utilizado para as cores luz, ele significa red, green e blue, que é a cor vermelha, o azul violetado e o verde. Então, essas cores são as cores primárias para a utilização do sistema RGB, que são essas cores primárias que a gente se encontra no mundo digital, diferente das cores primárias que nós encontramos na forma de pigmento, tá? Então, assim, nas cores a gente consegue... dificilmente a gente vai ver uma cor sozinha. Ela sempre vai estar acompanhada de outra, exceto, né, se em questão de obra de arte a gente
já viu isso acontecer, isso acontece ainda, apenas uma única cor sendo utilizada. Mas no cotidiano do dia a dia é difícil nós encontrarmos uma cor sozinha. E por isso é tão importante a gente utilizar o círculo das cores, para que nós consigamos entender, vamos chamar assim, dessa dança de cores. A gente consiga assimilar e entender o que está acontecendo ali, né? Então, assim, o círculo das cores, o círculo cromático, foi feito aqui, círculo cromático, ele é uma forma de representação gráfica das cores, tá? É uma forma da gente representar as cores lado a lado. Ali a gente consegue ver as cores primárias, secundárias, terciárias, cores quentes, cores frias, cores análogas, cores complementares, isso a gente vai estar vendo na próxima aula. E aí a gente entra na questão, então, temos a cor luz e temos a cor pigmento. Pigmento é a cor que é extraída da natureza, de plantas, de folhas, de sementes, da terra, do barro. Então, essas são são as cores pigmento. Aquelas que são utilizadas, que são extraídas da natureza, são manipuladas até que se tornem a tinta a ser utilizada no nosso dia a dia, para tingimento da roupa, do cabelo, da parede de casa, para pintar o quadro. Então, essas são as cores pigmento. Então, através da luz do sol, da luz de casa ali, né? Então, vou colocar o desenho aqui de novo, ó. Então, assim, as cores que percebemos são produzidas pela luz. A luz do sol, aparentemente, ela é branca, mas na verdade ela é composta pelas 7 cores do arco-íris. Aqui, ó. Vamos reproduzir aqui as cores do arco-íris utilizando o CD. Então, assim, quando a luz do sol ilumina o objeto, algumas dessas cores são absorvidas pelo objeto. Aquilo que eu falei no início para vocês. Quantas vezes a gente já não olhou para uma janela e quando o sol bate na janela e passa por ela, a gente vê o reflexo no chão de alguns raios coloridos. Então, isso é a cor produzida pela luz do sol. Então, a cor, ela sempre vai estar presente, seja ela na produção de uma obra de arte, na pintura da casa, na maquiagem, no batom, na cor do esmalte, na escolha dos óculos, da armação, na cor do cabelo, quando a gente resolve querer pintar, né? Então, assim, a cor, ela sempre vai estar presente. Isso é fato. O que acontece é que no nosso cotidiano, a gente está rodeado de diversas imagens. É um verdadeiro, assim, bombardeio de cores. E cada uma delas querendo transmitir alguma mensagem para quem está ali olhando, observando, admirando, seja como espectador, seja como consumidor. Então, ela vai estar presente. E nós fomos alfabetizados assim, a conhecer as letras, formar as sílabas, formar a primeira palavra, formar uma frase. E com o passar do tempo, nós fomos aprendendo as regras gramaticais. E com a alfabetização visual, não é diferente. Então, nós precisamos interpretar as cores também. Precisamos ter essa leitura visual de conhecimento e saber o que as cores querem transmitir. Então, assim, em relação ao processo da alfabetização visual, não é diferente da alfabetização gramatical. A gente começou lá, aprendeu primeiro as letras, primeiro o alfabeto,
Então, primeiro a gente vai aprender a conhecer as cores, aí depois a gente passa a conhecer quais são as cores primárias, as cores secundárias, depois nós vamos passar a aprender ao ver o que são as cores análogas, como que é a questão de combinar as cores, né? Então, tudo isso faz parte da linguagem visual. Então, as cores, elas vão ser um elemento fundamental na linguagem visual. Bom, então falamos da cor luz, cor pigmento. E agora, já ouviram falar de cor local? Bom, nós chamamos de cor local o que era traduzido basicamente nas obras de arte no Renascimento, que era o quê? Era aproximar com a maior... que era aproximar da melhor forma as cores reais traduzidas em uma pintura de um quadro, por exemplo. Então, assim, como que no Renascimento eles não tinham interesse em retratar nada que fosse fantasioso, e sim eram mais acontecimentos, fatos bíblicos, religiosos, então eles queriam muito sempre aproximar a cor do quadro da realidade vivida. Então, assim, a utilização da cor local, um exemplo, uma maçã que ela é vermelha, na utilização de cor local, ela vai ser vermelha. Na hora dela ser retratada, num quadro, por exemplo, ele vai ser retratado na cor vermelha. Não vai ser uma maçã azul. Isso já não é a utilização de cor local. E cor óptica. Já ouviram falar também de cor óptica? Então, a cor óptica, ela era utilizada na criação dos quadros dos impressionistas, onde eles buscavam retratar paisagens, geralmente a luz real, então ao ar livre, em plein air, porque eles queriam retratar o momento da luz, da transição do dia. Então era feita uma pintura de manhã, uma pintura à tarde, uma pintura à noite, do mesmo local, para retratar a luz daquele lugar, daquele ambiente. E era muito interessante para eles estudarem as impressões cromáticas. Então, a luz, ao pintar ao ar livre, eles conseguiam ter esse estudo de cores, das impressões cromáticas que a luz acabava gerando, né? Onde, de repente, um verde, dependendo da intensidade da luz que ele recebe, ele já não é tão verde assim, ele pode se tornar um verde um pouquinho mais amarelado, decorrente da luz do sol, da posição em que o objeto se encontra. Então, isso é cor óptica nas artes visuais. E cor como sistema interno. Esse vocês já ouviram falar também? A cor como sistema interno. Bom, isso era o que os artistas utilizavam e utilizam até hoje para causar uma harmonia na pintura. Então, é uma harmonia interna nos quadros. Isso significa destacar certa cor numa pintura, numa composição, para dar mais harmonia, mais vivacidade, às vezes destacando o verde, para estar mostrando o campo, né? Destacar o céu, um pôr do sol. Isso é o sistema interno de cor, utilizado para criar harmonia nas pinturas. Então, assim, a cor, ela sempre vai estar presente, né? Ela sempre vai estar presente. Ela é um elemento que carrega muitos significados, principalmente na pintura.
A cor, ela tem um significado imenso na pintura, seja nas obras bidimensionais ou nas obras tridimensionais. Ela é muito importante e ela nos passa uma experiência de visualidade com um diferencial muito intenso. Desde a escolha da cor da roupa que nós vamos utilizar naquele dia. Então, assim, desde lá do Renascimento, onde a cor já era utilizada de uma maneira e veio com o passar do tempo até chegar na arte moderna, onde já existem as artes abstratas em 3D, né? As obras tridimensionais, a cor, ela tem um papel fundamental para a nossa vivência diária, para o nosso cotidiano. Agora, na sequência, vocês vão estar conhecendo algumas obras de arte de alguns artistas e eu vou estar falando brevemente sobre elas, sobre a utilização das cores, uma breve análise minha da forma que o artista utilizou e, de repente, o que o artista quis passar com a utilização de certa cor naquela produção. Isso é uma observação minha, eu quero que vocês também acompanhem no vídeo, olhem, analisem, vejam os pontos das cores, identificando aí as quentes, as frias, as cores primárias, já fazendo essa leitura visual de maneira diferenciada do que seria se nós não tivéssemos essa conversa anteriormente, tá ok? Então fiquem agora aí com algumas imagens. Agora, vocês vão estar vendo algumas imagens de obras que utilizam das cores primárias, secundárias, cores quentes, cores frias. Terão um exemplo das produções dos artistas Anita Malfatti, Elliott Sickle e Japap, onde as cores são usadas de modo bem expressivo e demonstram a movimentação, o contraste. A utilização dessas cores, principalmente pela artista brasileira Anita Malfatti, conseguiu dar uma grande visão quanto às obras aqui do Brasil para o mundo, no exterior. Começou lá com o movimento modernista, né? Então, se criou uma identidade das obras brasileiras, né? Com cores mais tropicais. Essa primeira imagem que vocês estão vendo é O Farol, com título de O Farol. Ela é uma pintura de 1915, da Anita Malfatti. Ela utilizou óleo sobre tela e ela tem um tamanho de 46 centímetros por 61. O que a gente pode observar com essa obra? Ela utilizou de cores quentes e cores frias. Cores primárias, cores secundárias, cores terciárias. A gente consegue perceber um contraste do laranja com o verde, com o rosa, o azul, o roxo. Então ela fez uma composição utilizando de várias cores, fazendo um jogo de cores. E apesar de conter cores frias na imagem, quando a gente olha para essa obra, ela nos transmite uma sensação de calor. Esse céu rosa, com roxo, amarelo, ele remete bem àquele pôr do sol, onde gera aquele contraste das cores no céu. A próxima obra é La Rentrée, de 1927, também da Anita Malfatti, também óleo sobre tela, com um tamanho de 88 centímetros por 115 centímetros. Nessa imagem, a artista também, ela utiliza
de cores quentes e cores frias, mas as cores quentes predominam mais. É uma pintura com uma tonalidade mais alaranjada. A gente percebe ali que tem o uso do verde para representar o vestido, o tecido do lado esquerdo da imagem, a cor na cadeira, mas aí a gente já contrasta mais com o laranja da parede, de um outro vestido que também está aí do lado esquerdo da imagem, com o chão. Então a gente consegue perceber que também é uma imagem que transmite, não é uma imagem que transmite o frio, é uma imagem que transmite calor pela sensação de cor que ela colocou ali. A próxima obra, Anita Malfatti também, é uma composição cubista, o título da obra. É uma obra mais abstrata, onde entra a questão da cor, que eu citei anteriormente, que a cor ela entra na tela sem ela precisar ter uma imagem figurativa que represente ela. Ela por si só ela já faz um papel imenso na arte. A gente percebe a utilização do azul, do vermelho, do amarelo alaranjado, do verde, o branco. Essa obra ela tem um tamanho de 36 centímetros por 42. Também é óleo sobre tela, e a gente consegue perceber que ela utilizou o que das cores primárias, secundárias e terciárias aqui. A cor vermelha, amarela, azul, depois ela utiliza o verde ali para identificar numa bolinha ali entre o amarelo e o azul, ela coloca o verde como se fosse já a mistura das cores. A gente consegue perceber esse jogo, esse contraste, que as cores elas estão presentes e que o artista, quando utiliza delas para compor as suas obras, eles não precisam muitas vezes fazer algo figurativo. Às vezes só o simples fato de utilizar certa cor com outra cor ao lado, fazendo as misturas na tela, seja da técnica que o artista escolher, ele consegue transmitir aquilo que para ele é importante. A próxima, vemos aqui a obra Meta-Esquema. É uma obra do artista Hélio Oiticica, de 1950. Ele utilizou guache sobre cartão. E a gente percebe aqui a utilização da cor azul. O azul, uma cor fria. Então, o artista Hélio Oiticica, ele gostava muito da utilização de colocar a cor em evidência nas suas produções. Seguimos com uma segunda obra, também com o título de Meta-Esquema, onde ele já está utilizando a cor vermelha, uma cor quente. Essa obra também de 1950. A técnica é a mesma da anterior, guache sobre cartão. Seguimos aqui com esta, que é da Ligia Pape, e é a escultura mangueira. O que a gente percebe aqui, ele já saiu do bidimensional, das obras que eu mostrei anteriormente, para uma obra tridimensional. Então, aqui a gente possui a cor vermelha e verde, cor primária quente, com o verde, que é a cor secundária fria. Então, o contraste da cor quente com a cor
fria. O que a gente pode perceber aqui? Que a cor, ela sempre vai estar, então, presente, mas que ela deve ser muito bem trabalhada. Ela tem que ter uma intenção de causar algo no espectador, a quem está olhando, a quem está observando a obra em si. Ela pode causar, dependendo da composição de cores que uma tela, uma composição de pintura, de desenho, de escultura, a cor que a obra de arte traz, ela pode causar ou uma sensação de tranquilidade, ou uma sensação de euforia, um desconforto visual. Então, a cor, ela é um elemento fundamental para qualquer